No estudo de hoje, então, nós vamos meditar um pouco sobre a unidade que nós temos através de Cristo Jesus. O texto base está em João 17, de 20 a 26. Eu vou ler agora e peço a vocês que acompanhem na Bíblia de vocês. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Prestem atenção na preciosidade desse versículo. Essa aqui é uma fala de Jesus, é Jesus quem está falando. E ele diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus, lá naquele momento, há muito tempo atrás, ele orou não apenas por aqueles que estavam ali com ele, mas por mim e por você. É tremendo, não é? Versículo 21 diz: A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu vou um pouquinho além para o texto de Efésios 4, de 3 a 4, que diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Esse segundo texto está em Efésios 4, de 3 a 4, e complementa o primeiro que nós lemos. Então, vejam como é tremendo o início desse texto, quando Jesus nos fala que ele não estava orando apenas por aqueles que estavam ali naquele momento junto dele e que já haviam compreendido a mensagem do evangelho e que creram nele, mas ele também estava orando por aqueles que viriam a crer. Olha que tremendo! Jesus dizendo que estava orando por mim e por cada uma de vocês e por todos aqueles que viessem a crer. E tinha um propósito nessa oração, nesse clamor de Jesus, a fim de que todos sejam um. Então, lá ele já orava por mim e por você para que fôssemos um com o Pai, assim como ele é, assim como a unidade, a trindade, a unidade da trindade. Porque quando Jesus foi, ele enviou o Espírito Santo, que é o selo dessa nossa unidade. E tem um propósito também em tudo isso, para que o nome de Jesus seja conhecido. E nós precisamos ser aperfeiçoadas nesta unidade. A unidade, ela já existe, né? Nós fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Deus. Nós vimos isso lá no primeiro estudo que nós tivemos, que nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus com um propósito. Apesar das nossas individualidades, apesar da diversidade de personalidade, de condução, de pensamentos aqui nesta plataforma, todas nós fomos criadas pelo mesmo Deus com o mesmo propósito, para refletir a glória dele, para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos,
em tudo que nós dizemos e também para amá-lo acima de todas as coisas. E nós já vimos também que para amar ao Senhor acima de todas as coisas, nós precisamos conhecê-lo, né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas é conhecer este Deus. E como é que nós conhecemos este Deus? Nós conhecemos através da palavra, porque a palavra é a revelação de quem é este Deus. E nós já tivemos a oportunidade de estudar, inclusive, alguns dos atributos incomunicáveis, os comunicáveis, para começarmos a aprender quem é este Deus? E quando nós estudamos que Deus detém todo o conhecimento, nós vimos que nós não, nós somos limitadas. Então, nós temos o conhecimento suficiente para glorificar esse Deus. É uma fonte inesgotável a palavra. Por mais que eu estude, eu não vou conhecer completamente o Senhor aqui, deste lado da eternidade, mas eu posso conhecê-lo o suficiente para honrá-lo e glorificá-lo. De que forma? Através da sua palavra. E o texto de hoje nos exorta à unidade, dizendo que, inclusive, nós precisamos ser aperfeiçoadas na unidade, com um propósito. Sempre que a Bíblia utiliza a expressão para que, ela está nos apontando um propósito. E no versículo 23, se vocês olharem novamente aí, vocês vão ver: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoadas na unidade, para que, aí está o propósito. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Então, minhas amadas, quando nós vivemos em unidade, nós refletimos o Senhor. E é assim que Ele deseja que nós estejamos vivendo, em unidade, porque nós vamos fazer com que o outro conheça o Senhor Jesus, para que o mundo conheça, através da unidade que nós vivemos, que Ele foi enviado, né? Que Jesus foi enviado por Deus para fazer essa obra redentora nas nossas vidas. Então, nós já aprendemos que nós somos criadas para glorificar ao Senhor, mesmo com esta imagem distorcida que o pecado produziu em nós. Mas vimos também que essa imagem vai sendo refeita através do processo de santificação. E o processo de santificação, ele começa a acontecer depois que Jesus me alcança, depois que Jesus efetua em mim a obra redentora através do seu sangue que foi derramado na cruz, perdoando os meus pecados. Aí começa o processo de santificação. Mas quando a gente fala em unidade, a gente olha ao nosso redor e nós começamos a pensar que convivência não é algo fácil, né? De fato, é algo bem difícil. Conviver com o outro, não importa quem é esse outro, se é meu esposo, se é meu filho, se é meu irmão da igreja, se é meu companheiro de trabalho, conviver não é fácil. E essa questão, ela só é resolvida através da comunhão e do envolvimento intencional. Eu preciso decidir submeter essa convivência ao Senhor. Porque por minha própria vontade, a minha tendência vai ser agir de acordo com os meus interesses, de acordo com as minhas vontades, de acordo com o que eu penso, achando sempre que o outro que está agindo errado, o outro que está pensando de maneira inadequada. Essa é a nossa inclinação natural. Por isso eu preciso submeter os meus relacionamentos ao crivo da palavra, àquilo que Deus nos manda fazer. Por isso que amar o Senhor acima de todas as coisas é conhecer esse Deus. Eu só consigo amá-lo acima de todas as coisas quando eu o conheço, quando eu me volto para a sua palavra,
Porque eu não consigo obedecer algo que eu não conheço. Eu só consigo obedecer, por exemplo, as regras de trânsito, se eu conheço as regras de trânsito. Eu só sei que eu não posso estacionar naquele lugar se estiver sinalizado que eu não posso estacionar ali. Então, eu tenho que conhecer a regra para poder obedecer. Então, eu só vou entrar no caminho da obediência num primeiro momento se eu conhecer a palavra. Mas não basta o conhecimento intelectual. Além do conhecimento intelectual, eu tenho que ter a disposição para obedecer. E aí a gente vai se ver novamente com uma coisa extremamente difícil, porque o nosso coração não é inclinado à obediência. É o contrário, o nosso coração é inclinado a desobedecer. E a obediência, ela é o alicerce da nossa vida com o Senhor. Eu preciso conhecer a palavra, mas não basta o conhecimento intelectual, eu preciso obedecer ao que Deus estabeleceu ali. E uma dos mandamentos é que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, pela graça de Deus, a igreja é o lugar onde, através da comunhão, o poder do Espírito Santo transforma as nossas vidas de mulheres pecadoras em mulheres mais parecidas com Jesus a cada dia. E quando eu falo de igreja, eu não estou me referindo necessariamente à estrutura física, eu estou me referindo ao corpo do Senhor, a igreja como corpo. Então, este corpo, estar neste corpo em comunhão, através do poder do Espírito Santo, é que me ajuda e me direciona a ser transformada numa mulher cada vez mais parecida com Jesus. Aqui, por exemplo, nós estamos tendo a oportunidade de meditar na verdade do Senhor e ser mais parecida com Jesus. E vejam que a comunhão não é uma opção. Eu não posso dizer assim, eu não tenho comunhão com tal irmão. A nossa comunhão é com o Senhor. E a comunhão com o irmão decorre desta comunhão com o Senhor. Então, se nós achamos que nós não temos comunhão com algum irmão, então eu tenho que observar como é que está aqui na vertical. Porque então algo está errado aqui na minha comunhão com Deus. Porque se está tudo ok aqui, então eu tenho comunhão com meu irmão, independente do que eu penso a respeito dele. Percebem? Comunhão com meu irmão não tem nada a ver com o que eu penso a respeito dele, não tem nada a ver com afinidades que eu tenho com ele. Lembra do cântico? Unidade e diversidade. A nossa comunhão não implica em ausência de diversidade, muito pelo contrário, a própria palavra diz, né, que Deus deu a uns um dom, a outros outros, então há diversidade. Não é só na nossa personalidade, não é só nos nossos pensamentos, é também na distribuição que Deus faz dos dons, dos talentos, conforme lhe apraz, conforme Ele quer. Então, comunhão não tem nada a ver com afinidade com meu irmão. E essa dinâmica de relacionamento, ela precisa ser direcionada através desta ótica, a ótica da palavra, e não o que a cultura diz, não com o que o mundo diz aos nossos ouvidos, né? Existe uma divergência e um afastamento entre orgulho e amor, graça. Nós precisamos mudar o nosso olhar com relação à comunhão, porque a comunhão, ela independe de como eu vejo o outro. A comunhão, ela é estabelecida em Cristo. Ela é estabelecida pela própria palavra, pelo próprio Senhor. Então, se nós formos seguir o que o mundo diz, nós vamos ter uma visão distorcida do que é comunhão.
a comunhão, ela não tem nada a ver, porque a gente usa muito esse termo, né? Ah, foi um momento de comunhão muito delicioso. Não é errado, mas nós precisamos tomar cuidado com o sentido exato de comunhão, porque é algo muito mais profundo. E hoje nós vivemos num ambiente que é permeado de rivalidade, de competição. É isso que o mundo nos ensina, a competir com o outro, a olhar o outro pela capacidade dele, olhar o outro pelo que ele pode me dar. Mas o chamado de Deus para as nossas vidas, ele é diferente, principalmente em relação ao viver em comunhão, ao viver no corpo. O chamado de Deus é para que nós estejamos colaborando em amor, suportando, não no sentido de aturar, tolerar, mas dando suporte ao outro, também recebendo suporte. O chamado de Deus para as nossas vidas é um chamado para servir, e isso entra em confronto com o que o mundo propaga, né? O mundo hoje propaga que você precisa alcançar os mais altos níveis profissionais e ter ali uma pleiade, né, te servindo, te trazendo café, te bajulando. A comunhão, na perspectiva bíblica, ela envolve serviço, serviço ao outro. Aqui é servo mesmo. Não tem nada a ver com voluntário, é servo, na mais profunda acepção da palavra. É colaborar com o próximo, é se colocar à disposição, é dizer: olha, eu estou aqui, posso te ajudar de alguma forma, posso te servir de alguma forma. Eu não gosto nem muito da palavra ajuda, porque fica parecendo que a gente está fazendo um favor, né, para o próximo. E, na realidade, Jesus está nos chamando para servir o próximo, sem esperar qualquer recompensa, qualquer remuneração. Vejam o que diz Efésios 4, de 1 a 2. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é de qualquer forma, é com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, que é a paciência espichada, suportando-vos uns aos outros, não intolerância, em amor. Esse texto é muito forte, né? E vejam que aqui começa com humildade. Nós estamos estudando, num curso que eu estou fazendo, sobre a humildade essa semana, e eu fiquei estarrecida quando o autor colocou lá 18 pontos para a gente identificar se a gente é humilde ou orgulhoso. E eu fiquei estarrecida, porque eu não escapei de nenhum dos 18. Lá ele diz, inclusive, que uma pessoa extremamente tímida, ela está sendo orgulhosa, porque ela está privando o outro da companhia, do compartilhar. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, humildade é o oposto radical de orgulho. E quando nós somos chamados, vejam o que o versículo 1 aqui de Efésios 4 diz. Nós temos que andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. E lá no texto de João, ele diz que nós somos chamados para a unidade. E nós precisamos ser aperfeiçoadas na unidade. E como que nós vamos fazer isso? Efésios 5, de 1 a 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vejam que Jesus
mesmo sendo Deus, mesmo quando ele veio como homem, ele não perdeu a natureza divina dele. Mas a palavra diz que ele não usurpou o ser igual a Deus, porque ele foi até o final no sacrifício dele. E Jesus nos deu este exemplo. Ao invés de ser servido pelos discípulos, ele lavou os pés de todos eles. Ele serviu, e ele serviu até o final, se entregando no sacrifício na cruz. Então, nós fomos criadas para a unidade. A unidade é pré-existente a nós. A própria Trindade expressa essa unidade. E Deus imprimiu em nós a sua imagem. Foi a queda que distorceu essa imagem, o pecado distorceu essa imagem, mas Deus age em nosso favor para restaurar essa imagem. E o processo de santificação é exatamente este processo de ir restaurando essa imagem que foi quebrada pelo pecado. Por isso nós precisamos nos aproximar cada vez mais do Senhor, para Ele ir restaurando essa nossa imagem através do processo de santificação. Então, quando nós olhamos para as outras irmãs, nós temos que olhar primeiro para nós mesmas, para que Deus tire a trave dos nossos olhos, para que nós possamos reconhecer em nós mesmas onde nós precisamos ser transformadas, e quando nós olhamos para nossa irmã, nós precisamos enxergar nela também aquela mulher criada à imagem e semelhança de Deus, como eu. Então nós precisamos olhar para essa irmã com as lentes da palavra, e não com as lentes distorcidas da cultura do mundo. Não para julgá-la, mas para acolhê-la, não para feri-la, mas para amá-la, como a palavra de Deus nos diz. O processo que Deus está operando em cada uma de nós, ele tem início, como eu disse no começo, com a salvação. Quando nós somos atraídas pela graça irresistível de Jesus e cremos e confessamos que Ele é o único Salvador das nossas vidas, aí começa o processo da santificação. Nós, eu e você, nós não somos concorrentes na missão que Deus colocou nas nossas mãos de refletir a glória dele em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos. Nós somos colaboradoras, nós somos cooperadoras rumo ao mesmo alvo, que é Cristo Jesus. Então, nós precisamos compreender isso e deixar de rivalizar com as outras mulheres, deixar de rivalizar com as nossas amigas, com as nossas irmãs, deixar de rivalizar com o nosso esposo, com os nossos filhos. E a solução bíblica para isso é pensar e andar em amor, conforme o texto de Efésios nos diz. Nós temos que andar em amor. É só em amor que nós conseguimos dar a oportunidade para que essa restauração possa ocorrer na nossa vida através da graça de Jesus. E esta unidade, ela é moldada através do amor do Senhor em nós sendo derramado no próximo. Por isso eu disse, se a gente fala, eu não consigo ter comunhão com tal irmão, então eu preciso olhar para o meu coração, pedir ao Senhor que sonde o meu coração e veja que caminho mal há no meu coração para eu não conseguir ter comunhão com meu irmão. Porque se eu não tenho comunhão com ele, minha comunhão com o Senhor está comprometida. A nossa unidade, ela não se baseia nas nossas próprias forças, nem no nosso mérito. A nossa unidade, ela é firmada em Cristo. A nossa unidade, a nossa comunhão, ela está implícita em Cristo. É só em Cristo que nós temos comunhão e unidade. Tudo que nós precisamos para permanecer, para viver no corpo, é do sangue de Jesus. O sangue remidor, regenerador
redentor do Senhor Jesus. O inimigo ele não se agrada da unidade, porque ele sabe que se ele quebrar a unidade, nós ficamos fragilizados. Nós não fomos criadas para viver isoladas, nós fomos criadas neste design para viver em corpo, no corpo. Domingo passado, o pastor Marcos ressaltou isso, que quando Deus usa a palavra ovelha na Bíblia, não é à toa. Ele usa a palavra ovelha porque a ovelha é um animal gregário, um animal que só sabe viver em rebanho, que se ele se afastar, ele se perde. Aí o pastor tem que ir lá atrás dele, puxar com o cajado, né? Então, Deus nos trata como ovelhas na palavra, exatamente por isso, porque Ele nos desenhou neste formato, para vivermos no corpo, em unidade. E o inimigo não se agrada disso. Então, o que que ele faz? Ele tenta nos fazer enxergar as falhas, os vícios, os pecados da outra irmã, do outro irmão, e tenta nos cegar para que nós ignoremos os nossos próprios pecados. Aí a receita é perfeita porque eu não enxergo os meus pecados, né? Penso que eu sou perfeita e olho com falta de misericórdia para o outro, enxergando só os pecados do outro. Essa é a receita que o inimigo usa para quebrar a nossa unidade. Por isso, nós precisamos pedir ao Senhor que esteja nos ensinando a cada dia como viver em unidade, porque a fonte é Ele. A fonte da unidade e da comunhão é Ele. Nós precisamos amar umas às outras porque Deus nos amou. E é este amor que Ele derrama que nós derramamos no outro. Se nós não estamos derramando amor aos outros, é porque esta via aqui está comprometida. E de Gênesis a Apocalipse, nós somos lembrados que nós somos um povo escolhido, amado por Deus, para viver em comunhão e amor na dependência dele, porque nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Até por isso que o inimigo trabalha, né? Nesse aspecto, de tentar nos fazer enxergar a falha do outro e ignorar as nossas. Mas o grande mandamento da palavra é o amor. Então, é neste amor que eu preciso caminhar para poder desenvolver esse relacionamento vertical com o Senhor, conhecendo esse Deus cada vez mais, para que este amor do Senhor possa ser derramado no meu coração e seja também derramado no outro. Então, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós, por nós mesmas, não somos capazes de amar. Nós achamos, né, que nós somos capazes de amar nosso esposo, nosso filho, principalmente as mães, né? Mas vejam, quantas vezes a gente descobre que a gente está amando da forma errada o nosso filho, né? Então, nós precisamos buscar essa suficiência no amor do Senhor e pedir que Ele nos ensine como amar o nosso filho, como amar o nosso cônjuge, como amar os nossos amigos, como amar os nossos irmãos. Porque esse relacionamento vertical com Deus, correto, é que vai corrigir, alinhar o meu relacionamento horizontal com o meu próximo. Por isso que é tão importante eu ter uma vida devocional com o Senhor. Eu já disse muitas vezes aqui, Deus não está muito interessado no tanto de atividade que você tem na igreja, no tanto de coisa que você faz para tentar fazer caridade ou fazer algum trabalho voluntário. Ele está interessado, antes de qualquer coisa, no seu e no meu relacionamento com Ele. Ele deseja que nós o conheçamos, porque se nós o conhecermos verdadeiramente, todas essas coisas serão consequência. Lembra do que diz a palavra? Que nós devemos amar ao Senhor e buscá-lo acima de todas as coisas e todo o resto vai ser acrescentado. Então, nós precisamos andar em amor, primeiramente, conhecendo o Senhor, conhecendo profundamente o Senhor. E nós só conseguimos fazer isso através do conhecimento da palavra. E não é um conhecimento
superficial. Não é um conhecimento só intelectual. Não é só seguir um plano de leitura bíblica anual e chegar ao final do ano completar. Não é apenas isso. Conhecer a Deus é buscar na palavra saber qual é a vontade de Deus. Quem é esse Deus? Como ele é? Quem eu sou? Porque quando eu conheço ao Senhor, a Bíblia também me ensina quem eu sou de verdade, para que nós não sejamos enganados, nem pelo mundo, nem pelo inimigo, nem pela nossa própria carne, que são os três inimigos que nós temos e que tentam a todo tempo nos afastar do Senhor. E a única forma de nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor é conhecendo esse Deus, através do conhecimento profundo da palavra. Nós precisamos mergulhar cada vez mais no que a palavra diz, no que ela nos ensina. E ela vai nos ensinar a viver em unidade, apesar da diversidade. Ela vai nos ensinar a viver em unidade, apesar de cada um agir de uma forma, de cada um estar no ministério, de cada um pensar algo a respeito de uma determinada situação. O pensar diferente não quebra ou não deve quebrar a nossa comunhão, porque mais uma vez, a nossa comunhão, ela é estabelecida em Cristo. Então eu não tenho a opção de escolher com quem eu tenho comunhão, porque a minha comunhão é em Cristo com todos aqueles que estão no corpo. É uma coisa muito difícil de ser aprendida, é muito fácil de nós lermos, mas é muito difícil de ser aprendida, porque requer exercício diário, requer rendição diária. Eu preciso todos os dias, a todo momento, estar colocando no altar todas as minhas vontades, todos os meus interesses, todos os meus desejos, para escolher fazer a vontade de Deus na nossa vida. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós possamos refletir a glória dele em tudo que nós fizermos, em tudo que nós falarmos. E o que o texto que nós meditamos hoje diz? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Se nós formos aperfeiçoadas pela unidade, na unidade, certamente nós seremos reconhecidas pelo amor. E o mundo que olha para as nossas vidas vai ver em nós refletido o amor com que Deus nos amou. É um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande. E cabe a mim e a você buscar conhecer esse Deus a cada dia mais, para que nós possamos também colocar em prática o que diz o versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Lembrem-se do primeiro versículo. O Senhor Jesus orou por mim e por você, lá naquela época. Não foi só por aqueles que estavam ouvindo a mensagem dele. Ele orou por mim e por você, conforme diz o versículo 21, para que nós fôssemos um, para que o mundo conheça esse Deus e queira também essa unidade, queira também este amor derramado na vida deles. Que Deus possa nos abençoar para que nós possamos compreender a mensagem profunda desse texto de João 17, quando o próprio Jesus nos ensina que a nossa unidade é firmada
nele. E que nós devemos assim viver para que o mundo veja Cristo nas nossas vidas. Que ele nos abençoe.